Bom dia, Nissim. Parabéns. Vou recapitular o último shiur. Surgiram bastante perguntas. Eu não consegui postar o shiur. Baruch Hashem, muito comentário. A gente começou a falar as alachot sobre não roubar. E roubar, a gente falou que isso pode acontecer de várias formas, além do sentido literal. Então, muito antes de se regulamentar aquilo que se chama direito de imagem, isso já estava prescrito aqui na Halakha, é um livro antigo, deve ter uns 30, 40 anos, onde ninguém nem pensava nisso, onde era aquela foto, quem lembra, que você revelava, podia queimar o fio, etc. Você pensava 10 vezes antes de bater uma foto, senão ia acabar. O filme era com 12, 24, 36, na melhor das hipóteses, né? Então, então a gente entrou nesse tema, que a Halakha aqui já contempla isso, de que será que a tua face, a tua cara, é um direito privado ou um direito público? Porque o fato é que você sai por aí, você está expondo a tua cara. Então você não tem como dizer, minha cara ninguém pode tirar foto. Por um lado, esse é um lado da questão. Por outro lado, então é um tema de debate, se sim ou se não. Então não estou falando de forma conclusiva. Mas o que com certeza se alguém pega, tira uma foto e de alguma maneira usa isso para ridicularizar você, para envergonhar você, aí não tem dúvida nenhuma que essa é uma das piores transgressões da Torá. E que isso é algo que acontece frequentemente. Então, eu comentei no outro shiur de que demorou para eu me adaptar ao novo sistema, mas aqui na sinagoga a gente fazia propagandas de Purim, de Hanukkah, e você coloca uma retrospectiva do ano anterior. É que uma mãe mandou e falou, mas quem deixou colocar meu filho aí? Uma coisa que a gente não pensa, é uma propaganda rápida. E então, a partir de então, a gente tenta pegar só de longe ou de trás, para realmente não expor ninguém sem autorização prévia da pessoa. Mas para você ver como que a Torá já prevê tudo isso, como que a tua imagem, literalmente a tua imagem, se ela é um direito privado ou um direito público. Então, esse é um tema que a gente apenas tocou a respeito. Uma outra, um outro detalhe que eu comentei, que também é um tema sutil, é subjetivo e difícil da gente definir, mas você levar embora os docinhos de uma festa, ou quanto de amostra grátis você pode comer de uma loja de doces, ou assim por diante. Então, o pensamento assim, é se a pessoa que quando ele fez a festa, ele já contempla que a pessoa vai levar para casa ou não. Então, talvez você poderia dizer, bom, para esse cara eu posso levar, para esse cara eu não posso levar. Então é uma coisa um pouco difícil da gente conseguir definir alahicamente se pode ou não pode. Se a pessoa, a linguagem perdoa esse valor, se já está dentro do cálculo ou não está dentro do cálculo. Mas com certeza, se a gente parar e pensar quanto custa cada docinho desses, a gente só sabe quando vai fazer uma festa. É um custo muito alto. E se você vai pensar que cada um vai levar para casa mais 3 ou mais 5 para os filhos, para os netos, etc., se torna uma conta um pouco maior ainda, que acho que talvez ninguém iria. Alguns levam. Então, e eu comentei de que, às vezes, a gente cresceu terceira geração, segunda geração de sobreviventes, de guerra e etc., e a mentalidade de sempre guardar, se tem algo, pega, oportunista, vamos guardar para amanhã, vai que não acaba. Então, isso é algo que, Baruch Hashem, hoje a gente estamos numa situação diferente e a gente tem que mudar, e a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Não é porque tem, não é porque está de graça, não é porque estão dando, eu preciso levar e me aproveitar de tudo. Pega um e vai embora, certo? Então, algo que a gente tem que se adaptar. A mesma coisa, tem às vezes um arranjo de flores na mesa, o cara quer levar para casa e assim por diante. Então, tudo isso, se você pede autorização acho que talvez um bom critério aqui. Vai lá e pede para o dono da festa. Ah, não, tem vergonha. Ah, por que você tem vergonha? Não está dentro do cálculo? Então pergunta. Se você perguntar e ele falar que sim, não tem problema nenhum. Se a pessoa falou, pode levar, mas eu quero ver quantos vão lá. Posso levar o docinho para os meus netos? Se é uma festa pequena, se é próximo do dono da festa, tudo bem. Mas se vai no casamento, você vai, opa, pai da noiva, para um minutinho a dança, que eu quero saber se eu posso. Acho que você não vai fazer isso. Então,
Então, é melhor a gente se resguardar, melhor a gente ir para o lado mais rigoroso, pecar por excesso do que pecar por menos. Fala. Sabonetinho, shampoozinho de hotel, essas coisas. Boa, uma pergunta que eu já fiz especificamente, eu vou te dar um outro exemplo. Meu pai foi internado, infelizmente, já várias vezes, mas Baruch Hashem, está vivo, que tem a vida longa, talvez está escutando o Shur. E depois eu te respondo do sabonetinho. Existe uma regra dentro do hospital que tudo que entra no quarto não pode sair, não pode sair mais. Então, muitas vezes eles tiram lá copos descartáveis, garfos descartáveis, um monte, e vão trazendo, que às vezes o paciente não come, às vezes ele traz de casa, e fica lá acumulando. É uma mitzvah você levar, porque o que ficar lá, eles vão descartar, no hospital especificamente. Então, você leva, pelo menos você tá salvando algo de ser desprezado, algo que está inteiro. Às vezes é comida, às vezes são plásticos, e são coisas que você não tem por que desprezar. Eu não sei como que é a política do hotel, honestamente não sei, talvez cada hotel. Mas se tá lá aquele sabonetinho, você pagou por isso. Tá dentro do pacote, que é diferente de você ir numa festa. Né? É outro pensamento. Você vai no hotel, já tá lá o sabonetinho, o shampoo. Agora você vai me dizer que eu vou todo dia rapar todos os shampoozinhos. Mas assim, honestamente, é muita mesquinhez você ficar tentando. Então, na hora que você vai embora, sobrou, tá lá um potinho, isso já estava dentro do cálculo, colocaram para você. E ninguém vai ficar agora sentar e regular se foi dois, se foi três, se foi cinco. É uma coisa que vai da tua consciência, mas saber que sim, tem uma certa quantidade, pelo menos razoável, aquilo que se chama razoável, que já está dentro do pacote. E você pode levar. Hã? Já vi gente levar Toalha, roupão, aí e tem o nome do hotel, o cara falou. Tem uma história famosa. A história da toalha. Eu estava tentando lembrar a história da toalha. Como que é? O filho perdeu a toalha no acampamento. Isso, aí tava, me lembrou. Não, o filho perdeu a toalha do acampamento, no acampamento. Aí ele liga lá e começa a falar, mas como é possível? Sumiu a toalha, não sei o quê. A mãe liga lá. A mãe liga brava, como é possível que sumiu? Alguém roubou? Que história é essa? Aí como que era a toalha? Ela era branca, estava escrito Hayat. Ladrão que rouba ladrão. Então, é isso, obrigado por lembrar. Então, essa é a gente, infelizmente, assim, não tem nem o que comentar a respeito, né? Acho que qualquer sã consciência não precisa nem chegar para Allahá, muito distante da Allahá ainda, seja qualquer bom senso, você já sabe o que está errado, o que não pode fazer. Eu ia fazer um outro comentário. Eu já trouxe uma vez uma pergunta que foi feita, o Rabino Yitzhak Zilberstein, famoso rabino legislador em Israel, ele foi impresso vários livros. Teoricamente, as perguntas que estão lá foram perguntas que chegaram a ele. Algumas são tão absurdas que eu acredito que sejam hipotéticas, mas perguntas de Allahá muito curiosas. E uma delas é quando o cara ele vai no hotel e ele toma uma guaraná, uma coca, e aí no meio da noite pega do frigobar, só que ele não quer pagar a conta do hotel, que é mais caro. Então, de dia ele vai lá na loja da esquina e substitui. Teoricamente, o hotel não perdeu nada. Mas, por outro lado, todo motivo que ele tem lá o frigobar é o que ele está vendendo não é a coca. Ele está vendendo o serviço. Conforto. É o conforto. É a geladeira que está ligada lá o tempo todo, que eles dão manutenção, para você poder ter aquilo. Você vai lá e substitui. É uma questão, não lembro qual foi a resposta final, mas com certeza não era, no mínimo, não era algo aconselhável a se fazer. Então, como a Torá, realmente a gente tem que saber. Mas eles nem vão saber. Não importa se vão saber, o ato é teu. E aqui entra muito a ideia de que todas essas proibições às vezes é entre você e Hashem do que entre você e a pessoa. Às vezes a pessoa não vai perceber, não vai se dar conta, mas se a proibição é por uma questão social, então você pode negociar. Se a proibição é porque Hashem não deixa você tirar algo que não é teu, o próprio fato, independente se a pessoa vai se prejudicar ou não, ele já é proibido, então a história é outra, porque as mitzvot são absolutas. As mitzvot não são questões sociais. Me lembrei agora de uma outra situação trazida na revista Nascente. E lá eles trouxeram uma situação muito interessante de que o ladrão foi lá e ele roubou o carro. Só que esse carro era de um cara muito importante. Então, imediatamente, o seguro foi lá e pagou. E como ele pagou tão rápido, saiu nas manchetes. E o seguro, então, ganhou mega propaganda muito maior do que o preço do carro.
Então, o ladrão saiu ganhando. O motorista, o dono do carro, saiu ganhando. O seguro saiu ganhando. Então, teve roubo ou não teve roubo? Então, se é uma questão social, você pode justificar, falando, não, mas aí o ladrão pode pensar, mas eu acabei beneficiando a pessoa. Não, o próprio ato, você, inclusive na Halakha tem a situação, isso tem folhas e folhas da Guimarães, do Talmud, se alguém te dá um barril de vinho para você cuidar, na hora que você levanta ele com a intenção de eventualmente pegar um pouquinho daquele vinho, mesmo que depois você já se torna completamente responsável por isso. Por exemplo, se alguém te dá uma coisa para você guardar, depende como que foi o acordo, se teve uma enchente, de repente, se teve um desabamento, Deus nos livre, aí você não vai ter que pagar, porque não foi previsto. Mas na hora que você levantou, aquilo se tornou teu. E você agora tem uma dívida monetária com a pessoa. Então, mesmo que venha um desastre natural, agora você tem outro tipo de responsabilidade, da hora que você levantou. E a Torá fala sobre esses casos quase que textualmente bem claro sobre esse tipo de situação. A pessoa vai lá, ele dá para o outro guardar, ele jura que não está com ele, assim por diante, ou ele pega para si mesmo, assim, e várias situações disso. Então, você entender que a proibição de roubo é diferente do que a questão apenas do resultado que vai causar para outra pessoa, às vezes, mesmo que não tenha resultado de prejuízo nenhum, às vezes até como o caso do carro, pelo contrário, estou trazendo benefício, estou roubando ele, agora ele vai acionar o seguro, ele vai sair ganhando. Ah, não, mas o seguro, tá, eu dou um jeito, vamos fechar o ciclo de algum jeito que não tem diferença, moço. O teu ato de roubar é uma proibição da Torá. O ato em si é proibido, independente da consequência. E aí, a gente surgiram mais algumas situações, que é o direito intelectual. Esse eu não falei muito a respeito, que é o direito intelectual, que também é uma coisa que com certeza já é mais antiga, isso já tem há muitos anos, mas com certeza ao longo dos anos demorou até que se regulamentasse. Quando saíram os discos, não sei se a primeira versão foram os discos, gravações, primeiro foi disco ou teve outra? Disco de vinil? Teve antes? Hã? Não, aí de livro, estou falando de áudio. Então, o que acontece? Áudio. Esse áudio, será que existe alarricamente um direito, assim chamado hoje, intelectual dessa música? E, de novo, é um tema de debate, porque não é tão simples você dizer que isso é algo que pertence a ele. Ele fez como um negócio, etc. Então, você tem que olhar, por um lado, aqui é o contrário. Talvez a atuação em si não seja grave, mas o resultado que isso vai trazer é o prejuízo para o artista que gastou, às vezes, milhões para conseguir produzir aquilo. Se você está fazendo cópia pirata, então você está prejudicando ele de alguma forma. Alarricamente, para não entrar nesse debate se existe esse direito, alarricamente falando ou não, então muitos escrevem, que hoje já é natural de se escrever, mas a proibição, coloca lá, proibido reproduzir, replicar esse CD, etc., sem autorização prévia, independente dos fins. Porque uma das proibições mais claras é, se você vai copiar para vender, isso não tem nem debate, isso com certeza é proibido. Mas se você vai copiar para você mesmo, então existia, você pega de uma fitoteca que tinha antigamente, que eu já comentei que eu era responsável, falei dos juros da outra vez. Então o cara pega emprestado a fitoteca, ele faz uma cópia para si mesmo. Então quando surgiu a internet, tinha aquele, acho que era Napster que chamava, era um site de não chamava, não era nem pirataria, era oficial. Era tipo um Spotify, mas era de graça e todo mundo acessava, até que os artistas conseguiram falar e bloquear isso. E para você copiar, se tornou um pouco mais difícil, digamos assim. A ideia de ter uma chave na casa ou num cofre não é para o ladrão não pegar. O ladrão vai conseguir pegar de qualquer jeito. É para dizer que isso aqui não é teu. A chave só está lá para dizer que não é teu. Não tem chave no mundo que ela só tranca e não abre. Isso não existe. Tá certo? Só uma questão de tempo até o ladrão descobrir a senha ou o contrário. Então, não tem nada que é inquebrável. Algo que eu tento também falar sobre celular, a mesma coisa para meus filhos, que não tem filtro que ele é blindado. Não existe. Com certeza tem alguma maneira, porque se travar, você vai ligar para a empresa e eles vão conseguir. Sempre tem algum jeito. Mas o filtro tá lá para te lembrar, fala, ó, aqui você não vai mexer.
Você quer driblar? Sempre vai ter um jeito. Então, isso aqui está te ajudando a criar a consciência. Então, voltando aqui à questão das fitas, eu lembro que era um tema de debate que, para uso pessoal, halakhicamente não teria problema. Mas aqui ele traz de que se está escrito claramente lá, e o que hoje já é normal, você já tem, quando você vai fazer eu sei porque eu fiz um CD, etc., já, quando você vai imprimir, você registra, você faz um registro e paga por esse registro daquela versão da música. Então, eu no caso, quando eu gravei o CD, as músicas do Rosh Hashanah e Yom Kippur, então eu fui atrás para saber como que funciona, não tinha a mínima ideia. Então, toda música que já passaram, se eu não me engano, 30 ou 50 anos, tem uma regra. 70 anos, etc. Bom, as músicas clássicas judaicas, algumas têm 3.000 anos, então não tem problema, 2.000 anos. É domínio público. Se torna domínio público. Então é uma lei do país, a gente pode seguir tranquilamente, mas eu fui atrás. Agora, essa versão, da maneira que foi gravada, etc., ela é minha. Então alguém não pode chegar, copiar e começar a vender. Eu lembro na época, não tinha Spotify, essas coisas, hoje já está tudo disponível de graça, que nem compensa você fazer algo que vai dar dinheiro. Mas na época eu vendia os CDs para literalmente cobrir os custos e para shluchim pelo mundo. E aí eu lembro que uma vez entrei num site do shluchim e tinha lá um cara colocou lá tudo disponível de graça. E eu fui lá, mandei para ele um e-mail, falei, peraí, me custou para fazer. E você está aí colocando disponível para todo mundo sem custo? Aí ele foi lá e pediu desculpa e tirou, né? Então, saber como, quando você está do outro lado da história, como é realmente não é legal, não é agradável. Mas voltando, se está escrito explicitamente proibido a reprodução disso para qualquer fim, então, sem dúvida, você, na hora que comprou, já aceitou esses termos e condições, então você já se comprometeu, aí você não entra na dúvida se tem direito intelectual pela Tahá, se não tem, etc. E ainda mais que a lei do país, acho que é claro em relação a isso, as leis, não é? Acho que até, não sei, né, se é do país ou até internacional, algumas delas. Eu acho que varia entre os países, mas praticamente todos os países. Todos têm. Bom, então, e agora a mesma coisa em relação a livros. Uma vez que o livro se tornou público, então surge a dúvida, peraí, eu leio o livro, eu posso contar esse livro, essa história para outras pessoas? Você não tem como falar que ele tem direito intelectual a ponto que eu leio o livro, eu não posso contar a história para ninguém. Ah, mas se eu contar a história para alguém, o cara vai deixar de comprar o livro. Não tem sentido. Mas até onde vai isso? Tudo bem, então eu posso fazer cópia de uma página? Posso tirar uma foto de uma página? Não, então com certeza você foi fazer cópia do livro inteiro e não comprar o livro. Então, Tem um quadro humorístico na televisão sobre isso. Então, fazer para vender, está claro que não. Você contar a história, tá claro que não tem problema. Agora, os casos intermediários são temas de debate. Então, de novo, os autores, eles colocando a expressa proibição de republicar, de replicar, mesmo parcialmente, como está em vários livros, então você tem que tomar esse cuidado. Então, inclusive aqui, quando a gente o Rabino Malovani foi dar alguns shurim, e eram alguns livros que já não estão mais à disposição, já não tem mais nas prateleiras. Então, ele ligou no caso, acho que era Mayanot, mas ele ligou para a editora, pedindo permissão, e eles, no caso, como não tinha mais, então eles deram ou não deram, assim, mas eu já pedi uma vez, eles falaram, não, compra o livro. Tá certo, né? Então, levar tudo isso em consideração é o primeiro ponto. Falar de forma conclusiva é um pouco difícil ver em cada situação. Às vezes tirar uma foto de uma página, será que isso realmente é um problema? Você quer? Mas pelo menos antes de você clicar, como eu falei da outra vez, pensa duas vezes e para pensar, consultar, ver se isso é permitido ou não é permitido. E como eu falei, nesses casos, pecar por excesso é sempre melhor do que você fazer o contrário. Poderia ser um exagero, talvez, ou não tem nada a ver, porque em uma certa barrota, se não me engano, diz que quando você vai aprender algo de alguém, você tem que dizer de quem você aprendeu. Poderia ser uma forma de... Sim, muito bem falado. Então, eu vou te explicar a respeito, uma coisa interessante. No meu ramo de trabalho, aonde existiria isso? Então, eu vi de um próprio palestrante, ele estava falando como as pessoas criticam as aulas. Aí ele falou, essa aula foi ruim. Essa aula ele copiou do outro. Essa aula ele pegou, certo? Então, é muito comum eu escutar a aula de um rabino e eu ir lá e reproduzir essa aula. Então, como que funciona?
A primeira coisa, a Torá, pelo contrário, Yagdil Torá Viadir. A regra da Torá é exatamente o contrário. Quanto mais, melhor. A gente falou em relação à regra de concorrência. Eu não posso. Será que eu posso abrir uma loja vendendo o mesmo produto que o seu com um preço para te quebrar? Um preço lá. Então, tem regras para a gente conseguir manter o mercado funcionando. Mas eu posso abrir uma estivá de graça na frente da tua. Por quê? Porque você vai ser obrigado a dar um jeito para que tenha mais Torá. Porque na Torá você quer, pelo contrário, você quer quanto mais se espalhar, melhor. Voltando, mesmo que é um livro de Torá, ou uma fita de Torá, isso ainda não te dá o direito de você tirar o trabalho, o custo, ou até o lucro da pessoa que fez aquilo, mas estou falando do conteúdo de Torá em si. Então, existe a regra que está no Pirkei Avot. Pirkei Avot significa lei, acima do pé da letra da lei, que é o correto, mas não é obrigação. E sempre que você falar algo que você aprendeu de outra pessoa, você vira e fala, eu aprendi com fulano de tal, e assim foi a história que ele contou. Tá certo? E todo mundo que faz isso, ele está aproximando a redenção, a Geulah. Dá crédito. Por quê? Vatomer Esther Lamelech Beshem Mordechai. O Mordechai, ele salvou a vida do rei. Como que ele salvou? Ele tinha ouvido lá os dois funcionários lá comentando que queriam envenenar o Haman. E aí Mordecai correu e contou para Esther. A Esther podia ter pego crédito para si mesma, assim como fazia o Haman. Ela fala, não, quem salvou foi o Mordecai. No final das contas, esse detalhe foi importante. Na noite que o Hashverosh não conseguia dormir, aí trouxe os livros, aí contaram que o Mordecai nunca tinha sido recompensado por isso, e aí vai a história de Purim. Então, isso acabou trazendo a Geulah, trouxe a redenção, trouxe a salvação. Então, por isso, toda vez que você vai falar alguma coisa em nome de quem você ouviu, então você está aproximando a Geulah. Por outro lado, isso eu já ouvi claramente, de que, número um, falei, é um rigor a mais, não é uma obrigação ao pé da letra. Segundo, que o acúmulo de conhecimento é difícil você atribuir de quem que eu aprendi. Às vezes eu vi um pouco de você, um pouco do outro, eu li um pouco no livro. Então, isso eu ouvi de um grande rabino que ele falou que no momento, depois eu vi isso escrito, que no momento que você já interiorizou aquele ensinamento como se fosse seu, você já pode falar diretamente. Então, se eu vi um ensinamento, aquilo fez sentido para mim, eu consegui interiorizar aquilo, não é dele, é de Hashem. Isso veio de Hashem. Moshe Rabbeinu não cobrou direitos autorais e não cobrou para dar aula para o povo. Então, não é de alguém especificamente. Talvez aquele rabino trouxe daquela forma, ele conseguiu expressar de uma forma, mas você pode, porque o direito de conhecimento por si não é algo que pertence a qualquer pessoa. A Torá é de Hashem e ela está disponível na Tanlá, ele deu para todos nós. Todos nós somos herdeiros dela. Se eu conseguir saber através de um, através do outro, eu posso, e até bonito, dar o crédito para aquela pessoa, mas especialmente quando aquilo se torna algo de minha propriedade, eu me apropriei daquela ideia, então, acho que recentemente alguém, acho que semana passada, minha esposa falou, tem uma jornalista famosa, uma escritora famosa, que ela imprimiu, ela fez uma postagem em nome dela, e pegaram e viram que na verdade era de outra pessoa, e ela perdeu muita reputação por causa disso, até foi multada, porque ela foi lá e se apropriou do texto do outro e colocou só o nome dela. Então, hoje é muito fácil de fazer essas coisas, copiar, colar, pega da internet, etc. Então, saber, o conteúdo em si, o conceito Torá, ele não tem propriedade, ninguém pode se apropriar dela. Mas, situações onde a pessoa teve que desenvolver, está dependendo para pagar seus custos, até lucro em relação a isso, então você tomar os devidos cuidados. Dúvidas? Aí a gente falou sobre colar na prova. Aqui todo mundo já passou dessa fase, tá certo? Mas quem fez escola sabe que é uma coisa muito comum. Não estou dizendo que é normal, mas é uma coisa muito comum, infelizmente. É uma coisa que eu sempre tento transmitir para os meus filhos, que mais importante que a tua nota é a tua disciplina. Então, eu não me importo se você tirou 0. Porque o importante é aprender. Também. E aí, isso que gerou debate na outra aula, não, mas antigamente não se sabia que havia dislexia, que havia TDAH, então as pessoas nunca te passavam. Pode ser que realmente o sistema nunca foi perfeito e também não vai ser perfeito. Mas
essa é a regra de que você não pode... que você está infringindo se você colar na prova? Trapaça, né? Está enganando o professor, às vezes enganando os pais, enganando a si mesmo. E aí eu falei, o pior é que quando o cara fez medicina ou fez engenharia, e aí chega na hora, ele constrói torto, ele fala, mas porque aquela lá eu não aprendi, eu colei do outro, tá certo? Essa, na vida não... E às vezes, mas o exemplo mais prático, que pode até causar um dano monetário, se você conseguir um emprego através de trapaça, enquanto o outro conseguiu por mérito, e às vezes ele acabou ficando para trás, porque você trapassou, então você pode até tomar a vaga de uma outra pessoa que fez de forma honesta e você acabou indo na frente dela e causou até um dano monetário. Então, só um minuto. Deixa para o final, que eu já estou terminando. Então, sem dúvida nenhuma, é o tipo de coisa que a pessoa, quando faz, o ser humano não consegue mentir. Né? Tem aquela falaram que saiu na temporada lá na Netflix, não sei exatamente, da mentira, detector de mentira, mas você tem esse polígrafo. Por quê? Porque o ser humano, ele fica self-conscious, se fala, como fala? Ele fica, atrapalha a consciência dele estar mentindo. Então, por mais profissional que você seja na mentira, o ser humano não consegue. Porque Hashem criou a gente e Hashem é verdade. Então é difícil, a gente precisa deturpar a realidade para a gente mentir. Isso é natural do ser humano. Infelizmente, às vezes a pessoa pode se acostumar tanto que para ele já não tem diferença entre realidade e ilusão. Então, o ponto é aqui para a gente colocar um freio. Antes de você fazer alguma coisa, te surge uma sombra de dúvida, para e dê atenção a ela. Porque às vezes pode ser que você está infringindo de uma maneira muito sutil, mas Hashem espera da gente um comportamento, ética, moral, o mais alto possível. Por último, o último tema, que eu não falei da última vez, que é uma situação de roubo muito claro na Torá, e a Torá, quando descreve as maldições, a Torá traz esse exemplo. A amaldiçoada é a pessoa que ele vai lá e ele, no meio da noite, ele pega a cerca dele, do campo dele, que é a divisória entre ele e o vizinho, ele vai lá e ele afasta um pouquinho no meio da noite, ninguém viu, ele vai lá e rouba do campo do vizinho. Hoje é 1 centímetro, amanhã é 2, e assim ele vai aumentando a sua propriedade. Então, hoje é algo menos prático para a maioria das pessoas que não tem essa situação, mas o ponto que eu quero trazer é que a Torá justamente traz esse caso específico nas maldições, porque é o tipo de roubo que pode se passar de forma completamente desapercebida. Foi alguns milímetros que eu peguei do outro. Na hora que eu fui reformar a minha cerca, eu fui lá e reformei, mas eu peguei aqueles milímetros da espessura da própria cerca, vamos supor, da parede, e joguei um pouquinho para o lado. Hoje tem leis muito claras em relação a isso, quanto você tem que se afastar do vizinho, recuo e assim por diante, é muito claro. Mas como a Torá fala disso, mas o ponto lá que a Torá fala que a pessoa é amaldiçoada, porque a Hashem está dizendo, tá bom, teu vizinho não está vendo, mas eu estou vendo. Diferente do caso, quando alguém vai lá e Deus nos livre, rouba do outro, entra, furta do outro, entrou na casa, a pessoa deu falta daquilo. Então é um tipo de transgressão. Mas aquela transgressão que a pessoa nem vai se dar conta daquilo, e você vai lá à noite e finge que ninguém viu e faz isso, é algo ainda mais grave, que é aquilo que a gente falou, que por isso o furtador paga o dobro, já aquele que rouba, ele só tem que devolver, além de tchuvá, pedir desculpas, etc., ele tem que devolver apenas o valor original, porque quando a pessoa ele tem a afronta contra Hashem, e a pessoa não é tão grave quanto a pessoa tem medo dos homens, mas não tem medo de Hashem. A afronta para Hashem é maior, por isso, uma das explicações de pagar o dobro. Então, aqui a gente conclui. Bom dia a todos. Esse banco tinha 30 centavos. Sim,